fazer um apanhado aqui. Eu tenho algumas perguntas que o pessoal fez, até para dar uma nivelada no pessoal. Eu acho que vocês botaram uns 10 livros de perícia criminal e criminologia em uma hora de fala, né? E hoje eu vejo o quanto esse todo ele é muito importante. Então, tem outras coisas que eu acho muito interessantes. Brevemente, assim, eu contei umas coisas aqui da doutora Rosângela, ela falou em tecnologia, falou em criminal profile, que é uma coisa que eu acho muito interessante também. Isso aí lá no Tribunal do Júri, lá quando a gente é assistente técnico, eu trabalhei agora assistente técnico do Ministério Público. E quando o Cássio fala em criminal profile, a Rosângela também fala em criminal profile, eu também gosto de criminal profile. Essa coisa do perfil criminal não é só um estuprador, não é para isso, não. Pode ser um outro tipo de crime, pode ser até um estelionatário, né? Ele tem um jeito, que é uma coisa até interessante, né, Cássio? A gente fala de crime contra a vida, local de crime, mas assim, eu estava conversando com um colega, assim, o estelionatário, apesar da gente não dar muita importância, ele acaba com as famílias, ele acaba com as empresas, ele acaba com... os golpes que eles montam, assim, eu vi golpes, assim, conversando com os colegas da polícia, assim, claro, a gente fala, e aí eu vou entrar num outro assunto, bem breve, assim, isso aí é o que a Rosângela falou, assessoramento técnico, falou do acidente de voos, mas aí tem várias coisas, né? Olha o acidente que a Rosângela participou, o acidente ali foi um acidente aéreo, né? Mas pegou fogo, os corpos foram carbonizados, e uma dificuldade, eu me lembro de tudo isso, vocês usaram DVI, bancos de dados de DVI, às vezes um anel, uma coisa assim, isso é uma coisa. O que causou o acidente? Outra coisa, identificar as pessoas, né? E quem foram os culpados. Então, tem várias coisas que a perícia busca, a materialidade, a autoria. No caso do Cássio, diferente, os corpos voaram do avião, os corpos chegaram inteiros. E aí depois eu vou fazer uma referência a alguns casos que a gente atuou, e alguns casos que eu, como diretor-geral, e lá na perícia atuei em vários casos. Mas alguns casos até de repercussão, que nem o da Boate Kiss, em que os corpos foram separados em meninos e meninas. Uma coisa, eu não sei se eu já falei isso para a Rosângela, porque os homens levam a carteira no bolso e as mulheres levam a carteira na bolsa. Na correria do incêndio, as mulheres largaram as bolsas. E os homens, quando foram encontrados mortos, ficou fácil identificar, por causa da carteira de identidade, as mulheres largaram tudo, né? Então, tudo isso tem um monte de coisa envolvida. O Cássio sempre, né, muito didático, assim, muito falou da dinâmica dos acidentes, falou do gol, falou dos troços interessantes aí sobre cerol. Depois eu até estava procurando, tem um site que é cerol.com, não sei o que, .com.br, que é uma loucura isso aí, às vezes até para motoqueiro, um monte de coisa. Isso é um absurdo, tu usa cola com vidro, e às vezes até a desinformação, né? E aí vou linkar com uma coisa que o Tabosa falou. Às vezes o policial lá na ponta não sabe isolar, falta de informação. E uma coisa que eu falo muito, o pessoal vai ver, uma hora o pessoal até da polícia vai ver. Eu digo, claro, eu defendo a importância da polícia, um monte de coisa, mas tu pega e joga um monte de policial na rua, treinamento. Agora a gente está pensando uma coisa na perícia lá, querem fazer um curso de 13 dias para formar um perito criminal, isso é um absurdo. Os próprios policiais, daqui a pouco tu pega um policial, bota lá no batalhão ambiental, o cara nunca teve nada de polícia ambiental. Aí tu bota o policial de rua, daqui a pouco ele está fazendo policiamento, daqui a pouco mata o cara na esquina, ele tem que isolar, ele não sabe isolar a cena, ele não sabe preservar. Aí ele entra, ele vai lá, ele mexe, ele pisoteia, daqui a pouco ele pisou em cima de uma pedrada. Ele pisou numa mancha de sangue, ele mudou a mancha de sangue. Eu vi um caso agora, minha mãe, a casa dela foi arrombada. Eu cheguei lá, minha mãe estava mexendo na sacola. Eu tinha mandado, mãe, pelo amor de Deus, não mexe em nada. Eu cheguei lá, estava minha mãe lá. Não, é que a pessoa quer guardar as coisas dela, entendeu? Parece que tu quer, às vezes, acabar com aquele crime, com aquele estresse que tu teve. Então, isso aí eu vou abordar também, a gente abordou. Tabosa falou um monte de coisa interessante, bancos de dados balísticos, isso aí vai realmente vai crescer muito. Isso aí tem a ver também, né, com a 13964, que você falou outras coisas, que é a lei anticrime, que na real não é uma lei, é um apanhado de várias leis, né? Então vai entrar cadeia de custódia, vai entrar um monte de coisa. Quero ver como é que a perícia vai abraçar isso, tá? Que isso aí agora a custódia está praticamente tudo com a perícia, quero ver como é que vão guardar isso. Vestígio biológico, temperatura e uma série de coisas
E aí, o que a doutora Rosângela falou e o doutor Cássio falou, vai ter o perito lá na ponta, que ele tem 6 meses, que ele tem 1 ano, que ele tem 2 anos. Ele está lá com aquela responsabilidade, né, de... Então, o que dizer para esses colegas, doutora Rosângela, doutor Cássio? Fotografa tudo, registra tudo. Até se tu não tem condição, eu não tenho luva, bota no laudo. Eu não tenho a viatura, não tenho. Eu não tenho insumo, porque uma hora vai ser questionado. Doutor, por que você não fez o exame e tal? Vocês me disseram que não tinha pó. Então, coloca isso no laudo. Às vezes eu fui vistoriar um carro, eu trabalhei muito tempo nisso aí, tá, Bosa? Que eu escrevo bastante sobre veículos, e eu acho um troço muito importante a gente está trazendo isso à tona. Não tem rampa. O cara tem que olhar o carro embaixo, esse carro foi cortado, não tem uma rampa. Não tem. Aí os reativos, não temos reativos. Uma vez eu fui para Manaus, eles não tinham os reativos. Eu dei um curso para eles. Fizemos perícia de chassi usando reativo de 1960. Eles não tinham os reativos. E era 2004, acho, 2006, entendeu? E aí tem tudo isso, né? A perícia tem um lugar que é de um jeito, um estado é melhor. Lá no DF, padrão FIFA, né? Cássio lá, que trabalhou lá. Pô, visita o DF. A perícia criminal pernambucana cresceu muito, muito, muito. Eu me orgulho bastante. Nesse último concurso foram mais de 120 novos peritos para cobrir uma extensão territorial que a gente tinha como lacunas, né, ou que eram meio que periféricas ao trabalho das regionais existentes. Hoje a gente tem um trabalho muito bom. E eu vou dizer uma coisa, Kleber, essa turma que chega agora, ela chega com sangue no olho, tá? Os meninos são do esporte. Lógico, falta em alguns momentos, de repente, uma orientação. Então, por isso que o importante o contato com os mais antigos, para que, é como técnico de futebol, né? O cara era muito bom, aí agora ele virou técnico e tem uns meninos muito novos com aquele gás, aí o técnico vai lá e vai fazendo eles ajustar esse time para jogar muito bom. A gente está com a equipe gestora excelente, você até conversou recentemente com a nossa chefe aí, a Sandra, né? E assim, eu vou dizer uma coisa, a perícia pernambucana virou várias páginas nesses últimos anos. Com certeza, eu digo, doutora Sandra, ela teve aqui em Peritas e Mulheres, o pessoal que quiser assistir aí a Peritas e Mulheres, uma das pessoas que eu trouxe foi a doutora Sandra, minha amiga, foi do Conselho dos Dirigentes. Mas mais umas perguntas aí, depois eu abro para vocês, a gente de repente consegue abordar tudo isso junto. A Daiane aqui falou sobre as dificuldades da perícia, aí são várias. A Andréia falou em casos de repercussão. André Munhoz. E a pressão, e como é que lida com a pressão? Aí a doutora Rosângela falou, eu já trabalhei como diretor-geral, pressão o tempo todo, perito do local, e aí eu vou dizer, uma das coisas que o diretor tem que fazer é proteger as equipes, tem que preservar os teus peritos, tem que fechar os teus peritos. Por isso que, às vezes, alguns diretores que não querem falar, que não querem dar para a imprensa, a comunidade quer saber alguma coisa, nem que ele diga, chega lá e diga assim, no final dos exames, nós vamos falar alguma coisa. Nem que seja isso. Nem que seja isso. Porque o teu perito, às vezes, não quer nem aparecer. Ele não quer que ninguém saiba. Tem perito nosso que eu vi, colega do Rio de Janeiro, que morava dentro da favela. Ele pegava, saía de casa escondidinho, né? Local do crime, e ele morava lá, escondido, porque não queria que ninguém soubesse. Ele não queria aparecer em foto, ele não queria aparecer em notícia. Daqui a pouco pensa, tu é policial? Então toma. Tu está aqui no meio? Então, tem todas essas dificuldades. Já que vocês vão falar aí, eu preciso escutar isso de vocês, é muito importante. E aí, Rosângela, Diga. Não posso perder essa oportunidade. Vocês são, querendo ou não, doutrinadores dentro da perícia brasileira, tá? E o que eu queria escutar de vocês também aí, o que é que vocês acreditam, né? O que seria o laudo? O laudo é o todo, o laudo é cada pedacinho, né? O que é laudo, né, para vocês? O que é que vocês acreditam que deveria ser melhor orquestrado ou não? Vocês são doutrinadores, autores aí, né? São as pessoas que fizeram, escreveram, pegaram a canetinha e escreveram aí sobre a criminalística, sobre a perícia no Brasil, né? Então, vocês que são doutrinadores, eu preciso escutar isso de vocês. O que é que vocês acham com relação à questão do laudo? Porque a gente fala muitas vezes, olha, o Cássio falou aí, a Rosângela falou aí de amostras de terra que foram coletadas, né, de solo. E esse solo vai gerar um laudo, né, da geologia forense, ou ele faz parte de um exame do laudo, que foi o laudo geral? Isso aí.
Não, isso aí a gente responde aí no final, aí, se essa fera aí não respondeu, eu respondo aí. Eu tenho um pensamento bacana sobre isso aí. Tu sabe que eu falo muito sobre o mosaico. Já viu falar sobre o mosaico das Posso provas? falar então, Kleber? Aí eu ia passar para a doutora Rosângela. Né? Não, então tudo bem, passa para a Rosângela. Depois eu falo, porque eu já me manifestei sobre isso até em congresso e numa palestra e teve muita repercussão isso. Só para dar a primeira para a Rosângela, depois a gente abre o fight aí. Olha, gente, é uma coisa até intrínseca do ser humano. O cérebro, ele sempre visualiza ou ele procura entender as coisas de duas formas, análise e síntese. O que é analisar? Decompor. Você decompõe e aí você vai interpretar cada parte daquela e na síntese você vai dar aquele acabamento lógico. No laudo é a mesma coisa. Então, ele tem partes e tem o todo. Tá? O importante que eu acho no laudo, tá? Saindo do formalismo, você tem que dividir aqui, outras verificações do exame do cadáver, isso aí eu acho que vai muito de orientação de cada estado e tal. Tem que ter comprometimento. Tá? Eu nunca enxerguei o laudo como me passaram lá quando eu entrei. Não, você vai lá, você relata o que você viu e acabou. Você não tece considerações, você não vai, porque depois você vai ter problema. E eu sempre entendi de uma outra forma. Você tem que se comprometer, caramba. Como que eu vou colocar as coisas e não vou dar uma interpretação? Porque quem vai ler, os nossos usuários lá, eles não vão interpretar tecnicamente. Né? A visão é jurídica, é uma outra coisa. Então, até quando você não tem nada para falar, porque você não tem elementos materiais, você não tem nada ali para falar, você tem que colocar isso no laudo. Tá? Então, assim, eu não vou me manifestar porque, né, eu não tenho elementos materiais suficientes para tecer qualquer tipo de consideração a respeito da natureza da ocorrência, por exemplo. Tá? Então, tudo, gente, está no laudo. Se você chega num local que não está preservado, que está lá, que nem o Henrique falou lá, fio, né, faz uma carreirinha de areia, ou então eu chego no local e o indivíduo fala assim, olha, doutor, eu fiquei preocupada, tá, assim, com a preservação, então eu já tirei a arma, tá? Eu falei, é? Você tirou a arma daqui? Tirei. Não, então ela está aqui, ela estava aqui. Eu falei, não. Agora que você tirou, eu não vi onde estava essa arma. Né? Eu falei, você percebe, comentei com ele, né, com o policial, que isso aqui pode ser um suicídio vir um homicídio, né? Porque você tirou um elemento super importante, que é a arma. Né? Ele falou assim, mas eu fiquei preocupado, porque essas pessoas que estão sentadas aqui, elas poderiam mexer. Eu falei, então, é assim que você tem que pensar. As pessoas não poderiam estar sentadas aqui na sala, numa casa que tinha 2 cômodos. Né? Eu cheguei lá, o pessoal tinha feito até café. Então, a vizinha, a amiga da vizinha, a outra que foi ajudar a mãe, eles estavam pisando no sangue, porque o indivíduo cometeu o suicídio na cozinha, aquele sangue total. Então, eles pisavam e foi lá para fazer o café, depois pisou de volta e levou a mancha para a sala. E ele preocupado com a arma. Então, a gente sempre vai se deparar com isso, infelizmente. Até a gente mudar essa cabeça, né, de como as pessoas entendem, né, o que é perícia, a gente tem que colocar isso no laudo. Então, como você encontrou, a gente não pode ter medo disso. Porque, como o Kleber colocou, agora com essa história de assistente e tal, claro que nós temos que ser éticos. Eu acho que a ética é acima de tudo. Então, se você é ético enquanto perito, você vai ser ético enquanto assistente técnico. E eu tenho uma postura com relação a isso. Eu acho que a gente tem que utilizar o Instituto de Criminalística. As pessoas acham que quando contratam um assistente técnico, ele vai lá para criticar ou derrubar. Não é assim. Muitos casos eu resolvo formulando quesito. Porque advogado não sabe fazer quesito. Ele não sabe. E quando você não sabe o que pergunta, você coloca uma pergunta que não está elaborada, você não vai receber a resposta que você espera. Né? Então, primeiro, sempre, a não ser em alguns casos, mas eu sempre vou lá e quesito, formulo quesito, eu procuro tirar do perito a informação que ele não colocou ali. Tá? Então, laudo, eu entendo assim, Henrique, que é a parte e o todo, porque você precisa decompor, e ali você vai colocar tudo que você encontrou. O vestígio, o exame de DNA. Em São Paulo, eu não sei especificamente como está aqui, é tudo muito dividido. Nós temos os laboratórios e a gente tem um canal de comunicação com o laboratório.
é o pedido de RA, relatório de análise. Então, por exemplo, a terra, eu cheguei e encaminhei o material que eu tinha do local e aquela terra. Perguntei, olha, é compatível, é a mesma coisa? Eu faço um pedido de RA, solicito o que eu quero do exame. Aí o perito faz o exame e manda a resposta para mim. Então, em São Paulo funciona muito bem. Isso é muito legal. Porque você pede para os laboratórios, ele te dá a resposta em forma de relatório. E aí você tem todas as partes, né? Você tem todas as premissas que vão subsidiar a sua hipótese, né? Então, é a parte que você divide, interpreta, e você junta tudo no final. Nem sempre a gente consegue isso, mas quando você não consegue, o importante é você colocar também no laudo isso. Tá? Rosângela, eu vou fazer uma citação que eu gosto muito, tá? Em relação ao assistente técnico, em relação ao parecer. A função pericial, ela requer duas condições ao perito. Uma é a preparação técnica, a segunda é moralidade. Não se pode ter um bom perito se faltar uma dessas duas condições, o conhecimento técnico e a moralidade. O dever do perito é dizer a verdade. No entanto, para isso, é necessário ele saber encontrá-la e depois querer dizê-la. O primeiro é um problema científico. O segundo é um problema moral.